Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje é Ivalda, hoje a nossa leitura está em Hebreus, capítulo 11. Antes de iniciarmos a leitura, quero te convidar para orar comigo, amém? Vamos orar antes de iniciarmos a nossa leitura? Pai, em nome de Jesus, graças te damos por mais um dia em tua presença, te peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que está aqui orando comigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, no final eu vou traduzir para inglês, que alguém me pediu e eu não vou fazer 2 vídeos. Amém? So at the end of my video today, I am going to translate what I understood of Hebrews chapter 11. Today our reading is Hebrews chapter 11. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. This is so nice. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Wow, this is so nice. Chapter 8. I'm going to read it in English. This is very nice. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivesse cogitado sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardaram eles pela própria excelência. Em vez disso, aguardaram eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Porque por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uau, que lindo, hein? 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José.
e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxito dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Uau. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram atravessaram, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Uau! Hoje nós lemos o exemplo dos nossos patriarcas, os primeiros heróis da nossa fé. Como que é bom nessa essência da fé. So today we read about the faith, about the first generation that gave us example of faith, Abraham and many others. I'm gonna read a little bit for you. I don't know your name, but Hebrews 11:8. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith. For he was like a foreigner, living in tents, and so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Bom, uma passagem em inglês e agora a gente vai orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento em tua presença. Obrigada, Pai, porque é muito bom saber que nós não andamos por vista, andamos por fé. E fé é algo, Senhor, que nós não vemos, nós não tocamos, nós sentimos, Pai. É algo que o mundo não entende, é algo que só quem está conectado com o Senhor consegue entender e experimentar. Obrigada, Pai, pelo privilégio de
renovar nossa fé através da tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque é a tua palavra que alimenta a nossa fé. E sem fé, a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós possamos te agradar, que nós possamos viver e experimentar, Senhor, meu Deus, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos usufruir desse relacionamento com o Senhor diário, Pai, e experimentar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Beijo para vocês, se Deus quiser, até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.